Hoje, às 14h30, horário de Brasília, Jair Messias Bolsonaro vai prestar depoimento na capital federal, na Polícia Federal, para falar sobre as joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Outras 9 pessoas também serão ouvidas e após a confissão do próprio Bento Albuquerque, que entrou sim com as joias sem declarar, e a descoberta do Rolex lá no bunker, entre aspas, da fazenda do Piquet em Brasília, a situação de Jair Messias Bolsonaro só tende a se complicar cada vez mais. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje, às 14h30, horário de Brasília, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, vai prestar depoimento presencial na Polícia Federal lá em Brasília. Segundo informações, inclusive, amplamente divulgadas nas redes sociais, nos jornais, na grande mídia, inclusive pessoas ligadas ao Bolsonaro, esse pedido de depoimento presencial foi feito por ele mesmo. Inclusive, tem até algumas coincidências importantes, né? Porque a gente precisa lembrar que esse ano o Brasil tentou copiar ali, os radicais bolsonaristas tentaram copiar o 6 de janeiro dos Estados Unidos da América, a invasão ao Capitólio. Aqui aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, um dia antes do Trump comparecer em Nova York para poder ser formalmente acusado ali de 34 crimes, inclusive ele se declarou inocente, o Bolsonaro no dia seguinte vai depor a Polícia Federal por possíveis crimes cometidos por ele, também que trazem mais complicação no enredo da vida do próprio ex-presidente da República, que a cada novo dia se descobre uma falcatrua nova encontrada envolvendo ele. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra você, já surgiu outro escândalo envolvendo o cartão corporativo, que eu devo falar sobre isso ou mais tarde ou amanhã. Mas o que é que complica o Jair Messias Bolsonaro nessa situação toda? Nesse depoimento que ele prestará hoje à Polícia Federal lá em Brasília, às 14h30, ele vai falar especificamente sobre esses supostos presentes recebidos ali pelo governo dele, vindos da Arábia Saudita, né? O depoimento será às 14h30. Além de Bolsonaro, também será ouvido ali o ajudante de ordem na época do Jair Messias Bolsonaro, o Mauro Cid Barbosa, que é tenente-coronel do Exército. Vão ser ouvidos também outras figuras, 9 figuras aproximadamente, além do Bolsonaro, serão ouvidas também simultaneamente. E entre essas pessoas será ouvido ali, ó, o ex-chefe da Receita Federal, o Júlio César Vieira, e também será ouvido o assessor especial Marcelo Câmara, o ex-assessor especial Marcelo Câmara, que foi quem foi buscar lá no aeroporto de Guarulhos no dia 28 de dezembro de 2022, a pedido do Mauro Cid e do Jair Messias Bolsonaro, o colar de quase 17 milhões de reais encaminhado pela Arábia Saudita para Jair Messias Bolsonaro. Vários problemas estão sendo apontados ali, a gente sabe disso. Entre esses problemas, por exemplo, o crime de peculato, que a gente já trouxe aqui para vocês em mais de uma oportunidade, que daria ali para Jair Messias Bolsonaro, caso condenado, uma pena de 2 a 12 anos de prisão mais multa. Isso aqui está presente, inclusive, no artigo 312 do Código Penal, que fala sobre o crime de peculato, e é sempre bom a gente frisar aqui para que o povo saiba que o Bolsonaro e outras figuras no entorno dele fizeram é crime de descaminho, presente no artigo 334 do Código Penal, e também crime de peculato. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu fiz ontem aqui falando sobre o Bento Albuquerque, volta no canal aí, veja o vídeo que ele confessa o crime, diz inclusive que ele realmente entrou no Brasil sem declarar o segundo pacote daquele relógio da Chopard que o Bolsonaro recebeu, disse que não tinha recebido, alegava-se inicialmente que o pacote de presentes ali somados, caneta, abotoaduras e uma joia da crença muçulmana, além do relógio, estaria custando em torno de 400 mil reais, só que ao fazer a avaliação ali, quando o relógio foi entregue, só o relógio estaria custando em torno ali de 800 mil reais, e não os tais 400 mil reais em todo o kit, como se imaginava inicialmente. E aí os crimes cometidos por ele eu já disse aqui no outro vídeo, mas eu vou lembrar que o crime que o Bolsonaro cometeu em tese aí seria o crime de peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel
público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é de 2 a 12 anos, caso ele seja condenado, e aqui todas as circunstâncias são agravantes para o Bolsonaro, porque ele, desde quando se descobriu essa situação das joias, ele vem mudando de versões, então a polícia que está descobrindo as coisas e não é uma colaboração que ele tá fazendo, ele só devolve a joia quando se descobre, ele só confirma a versão quando a polícia descobre, então isso não seria um atenuante para ajudar ele, seria sempre um agravante. E aqui no parágrafo 1º também eu recomendo que vocês leiam, os outros envolvidos nessas circunstâncias todas também podem ser enquadrados ali como indivíduos que cometeram o crime de peculato porque colaboraram em tese de alguma maneira para que outra pessoa também, no caso do Bolsonaro, acabasse cometendo o crime. E tem até algumas pessoas apontando aqui também, eu até já trouxe isso aqui também em outro momento, o crime de advocacia administrativa que pode ter sido cometido por Bolsonaro e por outras figuras também, previsto no artigo 321 do Código Penal. Onde é que está o problema de tudo isso? O problema que está envolvendo tudo isso é que a cada dia que passa o Bolsonaro traz uma versão nova. Até separei aqui uma matéria do Globo também, para que a gente discuta que inicialmente ele disse que estava sendo, lá quando se descobriu no início de março as joias, ele disse em uma palestra nos Estados Unidos que estava sendo crucificado no Brasil por um presente que não recebeu. Depois ele disse que tinha recebido o presente seria entregue para Michele Bolsonaro e que ele não sabia do que estava acontecendo. Aí lá no dia 8 de março ele muda a versão de novo, diz que não teve nenhuma ilegalidade, que o presente que chegou estava seguindo a lei e que tinha sim um relógio, tinha as abotoaduras, o presente que viria ali para Michele Bolsonaro e que teria sido declarado dentro da lei, só que a gente sabe que não é isso que aconteceu. Ele tentou levar inclusive esse material para ele, inclusive os dois relógios, tanto que foi apreendido na casa do Piquet, quanto o outro que foi entregue pelo Jair Messias Bolsonaro, o do Piquet foi descoberto, na verdade, na fazenda do Piquet em Brasília. Ele não devolveu porque ele percebeu que estava errado. Ele só devolveu depois que o TCU disse que ele tinha a obrigação de devolver legalmente. Ele disse, inclusive, que não quis em momento nenhum ficar com esse material, que isso está sendo feito um ataque à imagem dele e da esposa dele. Segundo ele, inclusive, nem ele nem a esposa sabiam desse material, só descobriu depois. Aí ele fala também sobre as armas que foram descobertas, que ele também teve de entregar, não por livre e espontânea vontade, mas também porque se descobriu e falou, ó, você tem de devolver. E aí, mais recentemente também, ele disse que os presentes que ele recebeu ali não tinha nenhuma má-fé, não tinha nenhum problema, o comunicado encaminhado ali à imprensa, e que ele estaria disposto a responder sem problema nenhum. Inclusive, ele disse que nem sabia desses presentes, que só descobriu isso lá em 2021, em 2022, perdão, e que somente aí começou a agir para tentar recuperar esse material. O grande problema é que a gente sabe que não é bem isso que acabou acontecendo, né? A gente sabe que aconteceram mais de uma tratativa para poder tentar recuperar esse objeto e que não foram bem sucedidas. E algumas coisas que chamam a atenção em relação a esses presentes encaminhados pela Arábia Saudita é que o portal Brasil, de fato, fez uma consulta aqui no portal da Transparência, trazendo o levantamento dos últimos 7 anos das viagens que foram feitas pelos governos brasileiros ou representantes do Estado brasileiro à Arábia Saudita. E Bolsonaro, de longe, bate todos os recordes. Somadas, as viagens que aconteceram durante a questão de Jair Messias Bolsonaro chegam a aproximadamente 150 viagens ao mundo árabe. Em 2016, ainda ali metade da gestão do governo Dilma, metade da gestão do Michel Temer, foram feitas 5 viagens à Arábia Saudita. Em 2017, 13, 2018, 14. Aí quando o Bolsonaro entra no poder em 2019, isso já salta para 82 viagens. Em 2020, 23 viagens. Em 2021, quando se tinha ali de novo a segunda onda da Covid-19 e se tinha algumas restrições, teve 6 viagens. E em 2022, último ano do governo de Jair Messias Bolsonaro, foram 40 viagens, somados ali aproximadamente 150 viagens. E se você somar tudo aqui, inclusive, ultrapassa essas viagens aqui que aconteceram em 2016, 17 e 18. Outro fator que está chamando a atenção de muita gente é que a refinaria Landulfo Alves, que foi vendida lá na Bahia, ela foi vendida pela metade do preço. Por quê? Porque acredita-se que o Bolsonaro, apesar de a refinaria ter sido comprada por um fundo ligado aos Emirados Árabes e não à Arábia Saudita, mas a gente sabe a relação que existe entre os dois países e a relação de Jair Messias Bolsonaro, tanto com a Arábia Saudita quanto com os Emirados Árabes Unidos, acredita-se que o preço foi vendido pela metade porque o Bolsonaro supostamente teria recebido uma propina. E como é que a gente chegou a essa conclusão? Porque a venda da refinaria da Bahia foi feita um mês depois das joias terem sido enviadas de presente
para Michele Bolsonaro e para Jair Messias Bolsonaro. As joias foram enviadas ali, só para a gente trazer um prazo correto para vocês analisarem aqui, as joias foram enviadas em outubro de 2021 e em novembro de 2021 o fundo árabe compra lá a refinaria ligada à Petrobras na Bahia. A compra foi feita em novembro. Para ser bem específico aqui, deixa eu trazer a data para vocês aqui, ó. Ela foi comprada em novembro de 2021, cerca de um mês aproximadamente depois, no final de novembro, para ser mais específico, da entrega dos supostos presentes ali feitos a Jair Messias Bolsonaro. A venda foi feita no dia 30 de novembro e foi anunciada pela própria Petrobras. Ó. Finalizamos a venda da refinaria Landulfo Alves para a Mubadala Capital. A operação foi concluída com o pagamento de 1,8 bilhão de dólares, perdão. O grande problema é que se estimava aqui, ó, por exemplo, que os cálculos é que essa refinaria valeria entre 3 e 4 bilhões de dólares. Ou seja, foi vendida pela metade do preço. A própria BTG Pactual, que é ligada ali ao Paulo Guedes, que é ligada ao Jair Messias Bolsonaro, foi quem tinha comentado que o preço realmente estava abaixo do preço que a própria BTG tinha calculado. A BTG tinha calculado esse valor aí aproximadamente de 1,8 a 4 bilhões de reais. Tá aqui, ó. Segundo um trecho da nota de analistas do BTG Pactual, aponta que o valor é abaixo do que foi projetado. E como é que se chegou a essa conclusão de que pode ter sido um pagamento de propina? Porque, como eu disse para vocês, a venda foi feita em novembro, 30 de novembro, e as joias foram apreendidas no dia 26 de outubro, aproximadamente, de 2021. Então, tudo leva a crer que se teve sim um pagamento de propina, supostamente. E a alegação, inclusive na época da Petrobras, para poder defender essa venda da refinaria Landulfo Alves, é que quanto mais refinarias tivesse no Brasil de concorrentes diferentes, isso ampliaria o mercado e ajudaria a baixar o preço do refino e, em consequência, o livre mercado baixaria também o preço do combustível. Não foi o que aconteceu. Olha o que diz, inclusive, aí a matéria publicada no G1 em 2022. Privatizada, a refinaria na Bahia vende combustíveis 6,4% mais caro que a Petrobras. Ou seja, foi divulgado, inclusive, na época ali, por várias pessoas que tinha algo errado. O próprio Ciro Gomes, inclusive, foi um desses indivíduos que alertaram ali. Outras figuras ligadas à esquerda petista também. E outras pessoas ligadas ao movimento dos petroleiros, como é o caso do fundo ali dos petroleiros, que falou, olha, essa situação tá errada. O preço está abaixo do preço de mercado na metade, não é tipo 1%, 10%, 5%, é metade do preço. E hoje a gente pode ter, inclusive no momento que você vai estar vendo esse vídeo aí, novas informações que podem culminar com o caminho para a prisão de Jair Bolsonaro. Muita gente não acredita, duvida, mas a gente precisa lembrar que a lei precisa seguir trâmites específicos e nós estamos do lado correto da lei. A gente não tem um juiz como o Sérgio Moro do nosso lado para poder ultrapassar os limites legais da lei e depois se descobrir que ele não era imparcial e que agiu ali para atender os seus próprios interesses. A gente precisa ter a lei colocada em prática da maneira correta para que não se tenha questionamentos depois sobre a legalidade de todo o processo. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.